boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. A gente hoje vai iniciar um novo capítulo falando sobre a região Nordeste. A gente viu no capítulo anterior como foi importante as divisões da região para o desenvolvimento do país, para o conhecimento do que a gente poderia produzir e desenvolver. E agora nesse capítulo a gente vai falar um pouco mais sobre a região Nordeste, tá? Mas antes de a gente começar a falar da região Nordeste, no finalzinho do capítulo anterior foi criado umas superintendências. O que eram essas superintendências? Era justamente para que se desenvolvesse, porque a gente falou no capítulo anterior que as regiões tinham muita dificuldade, muita desigualdade social, muita dificuldade para se desenvolver. Então essas superintendências já foram criadas justamente para se trabalhar esse desenvolvimento e tentar diminuir essa desigualdade social. O que acontece? Em 1959 foi criada a Superintendência do Sudeste, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Aí, em 1964, é criada a SUNDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. E aí, no ano seguinte, em 1967, foi criado o SEDUC e o SEDUSU, que é a Superintendência do Centro-Oeste e do Centro-Sul. Sabe o que vai acontecer? Com o tempo, vai acontecer algumas corrupções, algumas corrupções que vão se desenvolver e também algumas formas de, como é que eu vou dizer? Algumas formas de governar, de administrar, que fez com que se viu que não estava se desenvolvendo, não estava fazendo qual era o objetivo deles. Porque o objetivo da superintendência foi justamente tentar diminuir a desigualdade social, então fazer com que aquela região se desenvolvesse, mas aconteceu totalmente o contrário, não estava desenvolvendo, então essas superintendências foram se desfazendo. Aí, como todos elas foram se desfazendo, vai ser criada depois a Agência de Desenvolvimento Regional, que é justamente que eles vão ver o desenvolvimento das regiões no geral, tá bem? Então, depois da superintendência aqui, que é criado, depois que elas fecham, é criado a Agência de Desenvolvimento Regional. Aí bora lá para o Nordeste. A região Nordeste, 9 estados, como a gente sabe, né? E essa região, a gente tem que entender uma coisa. Não sei se vocês já perceberam, mas toda vez que a gente fala de uma região que ela tem uma desigualdade social muito grande e que ela sofre muitas coisas, principalmente questão de cultura, de preconceito, quando a gente vai olhar o passado deles, a gente vai ver que aquela região ou aquele país foi muito explorado no seu tempo de colônia, no seu tempo de colonização. Então foi o que aconteceu no Nordeste. A gente tem que lembrar que o Nordeste foi a primeira área, né, a ser ocupada no Brasil colônia. Então, foi aqui no Nordeste que começou toda a exploração do Brasil colônia. Então, consequentemente, vai ser a região mais atrasada. Por quê? Porque tudo que se era produzido depois, com o tempo, foi para onde? Para as regiões sul e sudestes, né? Então, as regiões se desenvolveram lá, tirando a matéria-prima do Nordeste. Então, isso fez com que o Nordeste atrasasse. Sem falar que a questão climática, a questão de seca, né, que por muito tempo, quando se falava do Nordeste, só tinha-se uma imagem de sertão, de seca, de que toda a região Nordeste era um sertão só. E não é. O Nordeste era um contraste muito grande, porque enquanto em uma parte do seu território tem o sertão, a parte seca, que tem uma dificuldade de desenvolvimento nessa questão, como a Caatinga e os sertões que a gente tem por aqui. Em outras, a gente tem outras áreas que podem se desenvolver, como a parte litorânea, que é justamente aí onde vai se ter um desenvolvimento muito profundo, que é aqui, ó, mudanças profundas. Por quê? Porque justamente nessas questões de mudança social e econômica. O Nordeste, com o passar do tempo, depois que ele sofre esse baque de ser a primeira região a ser explorada pelo Brasil no tempo do Brasil colônia, ele demorou um pouco para se desenvolver. Então, depois disso, ele vem, durante os últimos anos, tendo esse desenvolvimento para a parte econômica e para a parte social também. Nessa questão mais de turismo, muita gente está se crescendo cada vez mais o turismo aqui no Nordeste. Só que a desigualdade social ainda é muito forte, né? E também, falando dessa questão, o Nordeste ele era avisado como região problema.
né? Justamente por conta da desigualdade social, em questão territorial, uma das regiões maiores que se tem. A segunda região mais populacional, né, que se concentra a maior parte da população. Então, tudo isso vai fazer com que, para a administração, vamos dizer assim, de um país, ela era vista, no Nordeste era vista como uma região problema. Mas a gente tem que entender que foi o Nordeste que saiu, foi a primeira área a ser explorada no Brasil colônia, né? Foi o povo nordestino que construiu praticamente todo o nosso país, porque quando a gente vai falar, quando a gente vai ver a história do país, quando a gente vai ver a questão de construção mesmo, né? Então, no tempo da Era do Ouro, ou no tempo da imigração, que foi muito forte aqui no Brasil, toda a região Nordeste saiu e foi para a região Sul. Então, boa parte, quando a gente vai ver a história das nossas regiões, a gente sempre vai ter o povo nordestino ali trabalhando, dando seu suor, dando sua mão de obra. Então, eu sei que é muito fácil dizer, porque a gente é nordestino, eu sou nordestino, então, mas quando a gente vai olhar, é justamente isso. O nosso Brasil foi construído a partir da região Nordeste. Então, tem toda essa questão, sem falar a questão cultural, a gente tem uma cultura muito forte, muito característica, muito específica mesmo, né? Então, isso dá um contraste muito grande. Então, para outras regiões é visto como região problema, e na verdade não é, né? A gente vai ver que tem os seus problemas, e um dos pontos é justamente isso, por ter sido a primeira a ser explorada. Então, isso já vai dar uma desigualdade social muito grande. Tem a sua desigualdade social por questão climática, por questões governamentais, por N motivos, mas não deixa de ser uma das regiões que mais tem essa diversidade cultural, né? Infelizmente também é onde se sofre mais preconceito, né? A gente sofre muitos preconceitos de muitas coisas, principalmente de outras regiões. Mas eu queria que vocês entendessem isso, da importância e principalmente um dos pontos de que quando a gente vai entender esse atraso do Nordeste, esse atraso desse desenvolvimento, a gente tem que lembrar que foi a primeira região que foi explorada quando Portugal veio para cá. Então, foi as primeiras regiões a ser desmatada, ao povo a ser explorado. Então, tudo isso vai dificultar para qualquer civilização se desenvolver. Como a gente vai ver em tantos outros países, quando a gente vai falar da história da África, quando a gente vai falar da história de outros países que foram colonizados e foram de forma muito dura, muito autoritária, vamos dizer assim. Faz com que se tire um pouco da cultura daquele povo, do desenvolvimento social e econômico. Mas isso vem mudando nos últimos anos para cá. Até a questão de posicionamento também do povo nordestino, de não ter vergonha, muito pelo contrário, ter orgulho da sua terra, ter orgulho das suas raízes, da sua história. Então, para concluir, né, essa reflexão que a gente está falando nesse primeiro capítulo, hoje, dia 8 de outubro, é comemorado o Dia Nordestino, então a gente não poderia começar esse assunto num dia tão propício a isso, a gente ter orgulho da nossa região, a gente valorizar, né, os artistas, as pessoas que moram aqui e principalmente a história do nosso país, que começa aqui no Nordeste e que em toda a região, se a gente for falar, tem um pouco do povo nordestino dentro da sua construção. Então a gente vai ver nesse capítulo todo isso, né, que o Nordeste nos traz. Né, até o capítulo está dizendo, um Nordeste dentro de vários Nordestes dentro de um Nordeste, é como a gente falou no capítulo do Brasil, são vários Brasis dentro de um Brasil, então não vai ser diferente com a nossa região, tá bem? Então, como eu sempre estou falando, por favor, responda todas as questões, qualquer dúvida, podem perguntar. A partir da página 133 a 144, vocês conseguem responder as questões tranquilamente. Qualquer dúvida, pode perguntar que a gente vai tirando da melhor forma possível, tá bem? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.